E o Tio Musk deu uma entrevista falando quando ele acha que o Starship vai voar. Olha só, finalmente temos alguma informação. Vamos ouvir Probability aqui. of reaching orbit is good, probably 80%. It's certainly the third. Então ele falou assim, nessa parte o Elon fala que ele acredita que a chance do Starship entrar em órbita no próximo voo é de 80%. Quem conhece já os falas do Elon sabe que ele é bastante pessimista com relação a percentuais. Vale lembrar que no último lançamento do Starship nós tivemos uma quase órbita, chegamos a 24 mil km por hora. Faltou ali 3 mil km por hora. Você fala, nossa, 3 mil km por hora é muita coisa. Mas em questão de queima de motor é pouco tempo, tá bom? Então ele fala isso, 80% de chance na visão dele. Third flight is a much better rocket than flights one or two. E ele fala outra coisa aqui, que o primeiro, esse foguete que está voando agora, que é o Chip 28 e o Booster 10, são veículos muito melhores do que o primeiro e o segundo voo que foram realizados, tá? Então foi o Chip 24 e o Chip 25. Então, com certeza, tem vários aprendizados desses dois primeiros voos e uma série de melhorias que foram realizadas para evitar que problemas acontecessem. Óbvio que eu já falei isso várias vezes, que as mudanças visuais elas são extremamente pequenas, tá? A gente não consegue ver grandes alterações no Starship e tal para que a SpaceX faça essas modificações para poder voar e tudo mais. São coisas mais internas, coisas que não são necessariamente aquilo que a gente gostaria de ver. Tem mudanças sim, a gente consegue enxergar parte dessas mudanças, mas elas não são gritantes, tá certo? But there's always, you can't have too much luck in a rocket launch. We're getting ready to do flight three probably in about, I guess, the second week of March. Like normally it's like March 8th. We're trying to get it to be sooner than March 8th, but Então, ele está falando nesse ponto que eles querem fazer o lançamento até a segunda semana de março, tá? Segunda semana de março, por volta do dia 8, mas estão trabalhando para que seja antes. Eu ouvi umas informações também de dentro da SpaceX que eles realmente estão buscando essa data. Não significa que eles vão conseguir lançar nessa data, tá bom? Isso é muito importante de ser mencionado, tá? Isso é uma previsão do interesse da empresa de fazer acontecer, so my guess tá? is it happens sometimes in the first half of next month, and then flight. Então, a previsão dele é que seja ainda na primeira metade do mês de março. Eu acredito na segunda metade do mês de março, mas se acontecer na primeira, muito bom, ótimo, legal para todo And mundo. then flight 4 is ready shortly thereafter. E ali Probability ele of fala também, no final, que o hardware para o quarto voo, ou seja, os veículos para o quarto voo, estão bastante adiantados, tá bom? Então, apesar do Elon ter falado isso tudo, a gente tem umas outras questões, que é o Super Heavy acabou de ser retirado do pad orbital nessa madrugada. Então eles embalaram todos os motorizinhos, tá? Dá para ver aqui na câmera do What About It. Aqui também dá para ver na foto do Starship Gazer, os motores todos embaladinhos aqui e retiraram do pad orbital, tá bom? Eles também estão com o Starship 28 no pad suborbital, que provavelmente vão realizar um teste estático, não é certeza, mas pode ser que realize um teste estático. Fica tranquilo que esses amassados aqui no Starship saem quando eles pressurizarem o veículo, isso faz parte de ter um veículo feito de aço inox, tá bom? Mas a gente hoje não tem nenhum Starship pronto para voo no pad. Então saiu o Super Heavy, saiu o Starship, eles precisam retornar para o pad, os dois serem montados, fazer o ensaio geral, abastecer os tanques, verificar se a pressurização está ok, se todos os sistemas estão funcionando, desabastecer, isso depois de fazer a contagem simulada, testar o sistema de deflexão de chamas e também o de supressão de gases, e aí sim eles podem dizer que do ponto de vista técnico a SpaceX está pronta, tá bom? Mas tem a FAA, sempre tem a FAA, Federal Aviation Administration, está com a papelada na mão, está com o poder discricionário de permitir que o Starship voe ou não. Tá, isso devido à investigação da última tentativa que aconteceu no ano passado, no mês de novembro, onde, vale lembrar, o Starship voou, conseguiu separar os estágios, mas o Super Heavy explodiu e depois o Starship lá para os 24 mil km por hora explodiu também.
Isso se mantém até agora, a FAA continua dizendo que a investigação permanece em aberto e por aí vai. Mas as informações de bastidores são, são essas que eu comentei, que eles realmente buscam fazer o lançamento na primeira semana de março. Isso o Elon confirmou agora, mas já era uma informação que eu tinha. Eu não acredito ainda totalmente nisso, porque tem outros players nessa brincadeira aí que não estão nem aí para os prazos da SpaceX. Tá? Ainda sobre o voo 4, isso se tudo der certo no voo 4, no voo 3, perdão, a gente deve ter um voo 4 acontecendo no intervalo entre 1 e 2 meses. Isso, lembrando, se não tiver nenhuma investigação. O pad hoje já tem uma condição muito boa de aguentar um pós-lançamento em alguns momentos, então, ou seja, alguns dias ou pouquíssimas semanas, o pad já estaria recondicionado para ser testado. Então a SpaceX não tem mais esse problema, pelo menos por enquanto. Ou seja, o Booster 11, pelo menos, e o chip correspondente já estariam praticamente no esquema. Aí tem que levar para o pad orbital, colocar lá, montar, fazer a integração, fazer o address rehearsal, fazer um teste estático com o Super Heavy com todos os motores. E aí podemos ver mais um Starship voar. A pretensão desse ano é que voem pelo menos 3 a 4 Starships, tá? Se for possível mais. Isso tudo vai depender do ritmo de construção da SpaceX, do ritmo das investigações, de qualquer problema. Mas vale aqui a gente mencionar sempre que essas investigações muitas vezes estão cumprindo protocolos puramente burocráticos e que em si não melhoram a situação da segurança com relação aos voos espaciais. Então é bem discutível. A FAA está sendo pressionada também pelas empresas, pela SpaceX, pela Blue Origin, entre outras, para um processo de investigação e autorização mais rápido, mais eficiente, mais dinâmico e que não entrave as empresas para fazerem os seus voos. Porque lembrando, na China, na Rússia e em outros locais não há esse tipo de regulação. Isso tira uma vantagem competitiva dos Estados Unidos. Mas isso aí não vai colocar o pessoal em risco? Né? A população ou propriedades em risco? Vai. Por isso que precisa ser melhorado o processo para que se aprove mais rapidamente que o Starship voe e com mais frequência. Então, isso não é só para o Starship, são para vários outros foguetes que têm problemas similares e ainda mais torcer para que a FAA não seja obrigada a fazer a investigação por ela própria, ao invés de como é hoje, que a própria empresa investiga as causas e apresenta um relatório para a FAA. Existe uma proposta nos Estados Unidos que a FAA comande toda essa investigação e realize essa investigação, sendo que ela não tem know-how, não tem pessoal, não tem verba para fazer isso, é o que travaria completamente todas as empresas do ramo espacial, sem exceção. Vale lembrar que 1 milhão de coisas podem estar certas para o lançamento de foguete. Se uma estiver errado, pode ir tudo pelos ares, tá bom? Então vamos aguardar Starship no dia 8. Diga aí se você acredita que o titio Elon está certo. Vai criando seu hype, porque a gente não vê a hora de outro Starship voar. Deixa o seu like aqui no Cortes Space Orbit, se inscreva no canal e mande um pix ou valeu demais para ajudar ao nosso trabalho.